Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Entrevista e hoje tem um convidado muito especial aqui que é o meu pai, pastor Josué Gonçalves. Poxa, uma honra te receber aqui. Alegria minha. Na verdade eu estou aqui no estúdio dele para a gente gravar essa entrevista. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, o senhor é conhecido por um tema, né? Família, casais. E eu queria te perguntar como é que foi essa escolha desse primeiro tema? Como é que o senhor decidiu que o propósito da sua vida girava em torno desse público, desse tema? Veja só, é interessante que quando eu saí do seminário, lá em Uibade de Pindamonhangaba, eu fui muito influenciado pelos missionários. Sim. Então eu passei um bom tempo falando sobre missões. Eu falava sobre evangelismo estratégico, falava sobre missões urbanas, falava sobre missão transcultural, e era muito interessante. Mas em 1990, eu comecei a perceber que havia assim uma necessidade muito grande de pessoas trabalhando com famílias. Uhum. E nós tínhamos assim dois nomes assim que estava realmente fazendo um trabalho muito interessante, que era o pastor Antônio Gilberto, dentro da Assembleia de Deus, e o Jaime Kemp, que fazia um trabalho mais nas igrejas batistas, nas igrejas, nas comunidades e tal. Foi nesse tempo que eu resolvi, não é? Me chamou a atenção família. Aí eu resolvi fazer, eu já estava lendo bastante sobre família, resolvi fazer um seminário em São Bernardo do Campo. Uhum. Até então eu só fazia seminários voltados para missão e evangelismo. Aí eu resolvi fazer um seminário em São Bernardo do Campo, na igreja do pastor Roberto Montanheiro. Assembleia de 1990. 1990. E eu fiz aquele seminário, eu lembro até do nome da apostila, CEFAC, Seminário para a Família Cristã. E é interessante que foi tão bom esse seminário que de lá para cá eu não parei mais. Por quê? Porque eu me encontrei ali. Uhum. Aquilo me fez tão bem e me realizou de tal forma que eu entendi que, como diz o Tiago Brunet, que ali estava a minha ICP, né, a Ideia Central Permanente. Foi assim que eu, então, descobri o meu chamado e o propósito de vida. Algumas pessoas me perguntam, Josué, como é que eu descubro a minha vocação? Exatamente. Aí eu digo geralmente para ela o seguinte, faça tudo na igreja. Legal. Agora vai ter aquela área que vai te chamar mais atenção, que vai bater mais forte no seu coração, que vai produzir uma alegria diferente em você, aí pode estar a sua vocação e o seu chamado. E é legal que o senhor falou exatamente dois passos que eu tenho pregado, que primeiro, você descobrir a necessidade, né? Uhum. A vocação está ligada a uma necessidade da sua geração, né? Exatamente. Então, o senhor viu uma necessidade, né? Ninguém está falando de família, justamente entre os pentecostais, por exemplo, na época. Então, vamos lá. E aí, segundo, algo que te dá prazer e que você tem habilidade, né? Exatamente. E é interessante. Eu ouvi um pregador uma vez dizer o seguinte, quando eu entro num orfanato, eu não me sinto responsável. Assim, eu gosto de ajudar, lógico, mas eu não saio com aquele sentimento de responsabilidade por aquele projeto, né? Quando eu entro num asilo, também não é? Aí ele falou, mas de repente, quando eu me vejo ensinando a palavra e as pessoas famintas, vindo de longe para ouvir, aquilo me dá uma realização. Então ele é mestre, né? Ele gasta a vida dele ensinando. Talvez ele não tenha habilidade para gerenciar administrativamente uma igreja, talvez ele não tenha habilidade para fazer esse trabalho missionário no Amazonas, na África, mas pessoas viajam de longe para ouvi-lo ensinar a palavra. E quanto mais ele ensina, mais prazer ele tem em ensinar. Então aí está a vocação dele. Entendi. E é entender que é um corpo, né? Que a mão tem que ser mão e cada dia ser melhor em ser mão. Exatamente. E não adianta ela crescer todas as partes do corpo, porque ela não vai ser, né? E eu acho que uma lição que fica é não criticar o outro, né? Porque eu vejo muito assim, pô, esse pastor só ensina, não vai em nenhum asilo, não vai em nenhum orfanato. Exatamente. Entendeu? Como se a vocação dele fosse menor e aquilo que eu sinto como vocação é a mais importante. Não todas são importantes. Né? Interessante. A mão
até ajuda a lavar o pé. Exato. Mas ela não faz o papel que o pé faz. E porque ela vai, se ela tentar fazer o papel dela, ela vai se destruir. Né? Vai se destruir. Então é muito importante que o espírito tem que ser cooperativo, Exato. mas cada um tem a sua função e tem o seu papel. E um tem que respeitar a importância e o valor do papel do outro no corpo. A segunda pergunta que eu queria fazer é, hoje a gente está vivendo assim o que eu sinto um grande conflito de gerações, né? Por causa talvez da internet e tal, muitas coisas distanciaram as duas gerações. Como é que o senhor acha que o jovem pode lidar com isso, com essa grande diferença de geração? Como é que o senhor está enxergando isso? Eu penso o seguinte, eu estou com 54 anos e o Douglas com 29 anos. São duas gerações diferentes. Eu não posso abrir mão da história, nunca. Eu costumo sempre dizer para os jovens, uma pessoa que não respeita a sua própria história não é digno de fazer parte dela, na verdade, não é digno de fazer parte dela. Então, eu sempre digo para os jovens, a estratégia muda, a forma muda, o soprar do vento do Espírito muda, porque o vento nunca sopra numa mesma direção. Sim. Ele sempre está mudando de direção. E eu preciso ser sensível para perceber isso, certo? Qual é a direção do sopro do Espírito nesse tempo aqui? Nesse tempo. Por exemplo, é interessante que houve uma época onde a grande ênfase era escatológica. Era escatológica. Houve uma outra época que a grande ênfase era em missões. Uma outra época que a grande ênfase era em discipulado. De certa maneira, são fases do mover do Espírito Santo, para a necessidade daquele tempo. Agora, quando a gente fala assim de uma nova geração, por exemplo, eu percebo que tem uma geração, que é a sua geração, que vem com uma visão, certo, diferente, certo? Mas legítima, bíblica, cristocêntrica, evangélica. Isso é muito importante. Agora, a única coisa que eu digo para esses jovens pastores é para que eles não percam a essência. E qual é a essência? A essência continua sendo a mesma: santidade, certo? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, certo? Submissão ao princípio de autoridade. Se os jovens entenderem isso, Deus vai usá-los nesse tempo, dentro desse mover do Espírito, de uma forma extraordinária. Agora, infelizmente, por falta de orientação, por falta de instrução, por falta de mentoria, tem alguns jovens que se perdem. Sim. Por quê? Porque eles pegam a história, jogam no lixo, acham que ninguém está fazendo certo ou ninguém fez certo, que o que ele está fazendo agora é o ideal, é o correto, é o melhor. É aí onde eu acho que Deus sai de cena e deixa esse pessoal sozinho. E é um perigo, né? E é um perigo. É um perigo andar sozinho. E por último, eu queria te perguntar, como é que, eu pergunto sempre para o pessoal que eu entrevisto, como é que é o seu tempo devocional? Como é que você organiza isso? Você tem uma forma mais organizada? Você deixa mais solto? Como é que funciona? Veja só, eu tenho um hábito, não é? Eu sempre costumo dizer que aquilo que eu faço na primeira hora do dia vai determinar como será todo o meu dia. Né? Então, eu tenho um hábito. Todos os dias, quando eu acordo, eu faço um devocional. Por exemplo, hoje, né? Hoje eu li o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, e aí eu tenho um diário. E como hoje é bem melhor do que quando não havia computador, não havia celular, não havia essa facilidade toda, eu fazia no papel mesmo, né? Era no papel. Hoje não. Como eu tenho um celular, então eu já leio a minha Bíblia no meu celular, certo? Aí eu tenho um bloco de notas, onde isso eu já fazia lá no seminário, que eu aprendi quando eu estava lá no IBAD, né? Desde 83, que a gente tinha que ler o capítulo, tirar o versículo-chave, o pensamento-chave, aspecto geográfico e histórico. É lógico que eu não faço aspecto geográfico nem histórico, mas eu tiro o versículo-chave do texto que eu li, Legal. Eu coloco no meu bloco de nota e embaixo desse versículo-chave, certo, que serve para a minha meditação, eu escrevo a minha oração, com base nesse versículo. Né? Depois,
eu faço uma oração. Não é todos os dias, mas um dia ou outro eu faço questão de escrever minha oração. Certo? Então eu escrevo a minha oração, Todos os dias eu escrevo uma pequena oração, mas tem dia que eu escrevo realmente uma oração maior que eu quero que fique. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando em função do nosso Encontro Nacional de Casais, então esse é um tempo que eu tiro para escrever, por exemplo, a minha oração e quais são as áreas que eu quero que Deus realmente trabalhe e tal. Depois eu faço uma anotação de 3 coisas positivas que me aconteceram no dia anterior, que faz parte de uma oração de gratidão. Legal. Por quê? Porque eu aprendi que se todos os dias eu me lembrar, registrar coisas positivas que me aconteceram no dia anterior, eu treino a minha mente a prestar mais atenção naquilo de positivo que vem acontecendo. Entendeu? Então eu fico buscando todos os dias pela manhã o que me aconteceu de bom ontem. Por exemplo, ontem eu viajei com o meu genro e tivemos assim um papo gostoso na viagem. É uma coisa positiva, então eu marco lá, certo? Eu marco lá. Então tudo de positivo, 3 coisas positivas que me aconteceram no dia anterior, eu marco, que faz parte da minha oração de gratidão, certo? Então, por exemplo, hoje faz parte do meu devocional. Eu vou para o banheiro, eu tenho um sonzinho, aí eu coloco um hino de adoração, certo? Hoje eu coloquei lá o Sarando a Terra Ferida, e enquanto eu estou ouvindo esse louvor, eu vou fazendo alongamento. Então eu faço 5 minutos de alongamento, entendeu? 5 minutos, e eu vou ouvindo aquele louvor. E aí, quando eu vejo, já deu uns 40 minutos, foi o meu devocional. Fora isso, eu tenho meus momentos durante o dia que eu tiro para ler o meu livro e para voltar a um texto bíblico e, às vezes, para responder alguém que me pergunta, e com uma certa frequência eu tiro um tempo no dia para orar por alguém por telefone. E eu gosto muito também, eu acho que faz parte do meu devocional, e às vezes isso eu faço de manhã, é mandar uma mensagem de obrigado ou motivação para alguém. Certo? Hoje, por exemplo, o meu discípulo Bruno me escreveu uma mensagem muito bonita e eu fiz questão de responder em áudio para ele o quanto ele é importante para a minha vida e para a minha família e para o ministério. Então, tudo isso eu considero como parte do meu devocional e eu procuro fazer na minha primeira hora do dia. Que legal. E como isso, inclusive a mãe, a Rose, ela acaba participando comigo do louvor e da leitura, e como isso tem feito uma diferença enorme no meu dia a dia. Eu vi um grande líder, o Craig Groeschel, se eu não pronunciei errado, dizendo que ele arrumou um diário bem interessante. Pelo que eu entendi, deve ser de papel, né? Grande, que é para 5 anos. Poxa. Então, assim, ele escreve aqui, ó, 2015, dia 2 de fevereiro, aí ele escreve o que aconteceu. Então, no outro ano, chega de novo 2 de fevereiro, ele consegue ler o que aconteceu no ano passado, né? Que coisa. E aí ele faz essa análise, olha, como é que eu estava ano passado, como é que eu estou hoje, e aí no outro ano, durante 5 anos, ele vai fazendo essa análise e depois ele troca. Achei legal. Eu também no diário aprendi com o Jerônimo Temme, que é um grande coach, e ele diz uma coisa interessante, que a gente precisa colocar uma nota no nosso diário em relação à nossa produtividade do dia anterior. Ele escreve à noite, eu que faço pela manhã, não é? E então, geralmente, todos os dias agora eu coloco uma nota, legal. Certo? Assim, eu penso sobre o que eu produzi e que nota, então, eu mereço naquele dia em relação à produtividade. Aí você avaliando, né? Por quê? Porque isso dá clareza. Sim. Entendeu? E aí hoje eu preciso produzir um pouco mais, porque ontem não produzi como eu deveria. Que bênção. Espero que esse papo, esse tempo tenha abençoado você, te inspirado a ir além aí na sua vida devocional e em tudo que a gente conversou. Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aqui com o que Deus falou com você e também curte esse vídeo e pega esse link e espalha para todo mundo aí. Deus abençoe você e você não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Obrigado, Pai. Valeu, Douglas.